Nós estamos de fato muito felizes. Nós tivemos ali na praia domingo passado a celebração de cerca de 70 batismos, sendo que destes 42 foram aqui de nossa igreja. E hoje mais 4, são 46 irmãos que deram a sua pública profissão de fé através do batismo. Por meio do batismo, elas também fazem parte formalmente da nossa igreja. Porque na verdade, para fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, isso acontece no momento em que a pessoa aceita Jesus como seu Salvador e Senhor. Então, fazer parte espiritualmente da igreja de Jesus não é algo que acontece a partir do batismo, mas é algo que acontece a partir do momento da conversão. O batismo que nós vimos aqui é um sinal, um rito exterior que confirma aquela decisão tomada anteriormente. Aliás, esta doutrina, que o batismo não é um elemento indispensável para a salvação, é uma das doutrinas distintivas dos protestantes, porque durante muitos séculos se acreditou que o batismo era indispensável para a salvação de uma pessoa. Por isso aquela ideia de vamos batizar as criancinhas para que elas não morram pagãs. No caso do batismo, nós nem mesmo batizamos os bebês, porque entendemos que a decisão do batismo ela sempre deve vir posterior à decisão de crer em Jesus como Salvador e Senhor. Porque se o batismo fosse necessário para a salvação, obviamente a gente pegaria as criancinhas ainda lá na maternidade, antes de sair do hospital, e iríamos logo providenciar o seu batismo. Ao depositar a fé em Jesus, a pessoa passa então por um processo espiritual que começa aqui na terra e vai por toda a eternidade. A salvação que Jesus Cristo trouxe tem implicações não apenas com relação ao nosso futuro, não é apenas um passaporte para chegarmos até o céu, mas é algo que impacta, deve impactar a nossa vida em todas as áreas. No domingo passado, nós vimos ali milhares de irmãos vestindo aquela camiseta amarela, Jesus transforma. Mas como se dá essa transformação? O que efetivamente é transformado em nossas vidas? Repito, Jesus transforma não apenas o nosso destino final, mas o propósito dele é que a nossa vida, a cada dia, a partir deste compromisso de fé com ele, possa ir revelando transformações significativas. Infelizmente, há cristãos que não entenderam esta realidade. Há pessoas que pensam que passaram por um processo de conversão, mas de fato não vivenciaram ainda uma conversão verdadeira. Há pessoas que frequentam a igreja, gostam desse ambiente, sabem as músicas que cantamos aqui, têm aqui boas amizades, às vezes até estão servindo em um ministério, mas ainda não foram verdadeiramente salvas. Quem são essas pessoas? Nós não podemos saber. Isso é uma questão que está no coração de cada um, mas nós podemos exercitar um autoexame para verificar se a nossa vida tem produzido frutos, tem evidências de uma conversão verdadeira. Há pessoas que podem estar enganando a si mesmas porque nunca pararam, de fato, para fazer este autoexame e verificar a autenticidade da sua conversão. A fé cristã, então, repito, não muda apenas o nosso destino final, antes caminhando para o inferno, após a conversão caminhando em direção ao céu. Não, é mais do que isso. A partir de um relato bíblico, nós vamos perceber algumas evidências de alguém que experimentou uma conversão verdadeira. E a partir desse relato, eu convido a cada um de nós a fazer este exame pessoal. Sou eu verdadeiramente uma pessoa convertida? Tenho manifestado evidências desta conversão? E se por um acaso o Espírito Santo lhe incomodar o coração e você perceber que isto não aconteceu ainda na sua vida, hoje mesmo, você pode também tomar essa decisão. A partir de hoje,
eu quero que o Espírito Santo de Deus, de fato, transforme o meu coração e as minhas atitudes, para que eu possa evidenciar uma conversão autêntica. A história na qual vamos basear a mensagem desta noite é uma das mais conhecidas da Bíblia. Ela está registrada pelo evangelista Lucas, no capítulo de número 19. Você pode acompanhar aí na tela, ou se preferir, ler na sua própria Bíblia. Lucas capítulo 19, nós temos o encontro de Jesus com um personagem, com uma pessoa muito especial, que se tornou uma pessoa muito famosa, inclusive no Brasil, por causa de uma música que fez um grande sucesso. Estou falando de Zaqueu. Vamos então ler o texto sagrado, Lucas capítulo 19. Diz assim a palavra de Deus. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu uma figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Queridos irmãos, se existe alguém que nós podemos ter absoluta convicção que teve uma experiência de conversão profunda e verdadeira, este alguém é Zaqueu. Porque Jesus Cristo declarou com toda a clareza, a partir daquele encontro de Zaqueu, daquele tempo que Jesus esteve na sua casa conversando com ele, interagindo com ele, Jesus Cristo disse: hoje veio salvação nesta casa. Eu imagino o sorriso e a alegria de Jesus ao fazer esta declaração. Jesus se sentiu feliz ali, porque ele diz claramente que um dos propósitos da sua vinda ao mundo, ou o principal propósito da sua vinda ao mundo, estava se cumprindo. Eu não vim aqui a este mundo a passeio, eu não vim simplesmente esse mundo para ensinar as pessoas como viver melhor, eu vim trazer salvação, o Filho do Homem, um dos títulos que é dado a Jesus como Messias. Ele veio e esse propósito está se cumprindo aqui nesta casa, nesta noite, nesta ocasião. Jesus Cristo viu no coração e nas atitudes e nas palavras de Zaqueu as evidências de uma conversão genuína. E que sinais nós podemos então perceber na história, na vida de Zaqueu, sobre uma conversão verdadeira? Em primeiro lugar, Zaqueu foi alguém que buscou com determinação conhecer a Jesus Cristo pessoalmente. Quando você busca conhecer a Jesus de todo o seu coração, com toda determinação, você está agindo como este homem. Por seus milagres e ensinamentos, Jesus Cristo se tornou uma pessoa muito famosa. Milhares de pessoas seguiam Jesus de um lado para o outro. Jesus estava passando agora em Jericó, pela última vez na sua vida, porque depois ele vai para Jerusalém, onde será morto. E Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo. Na verdade, creio que é a cidade mais antiga do mundo, que ainda persiste até os dias de hoje. Quando você tiver a oportunidade de fazer uma visita à Terra Santa, certamente você vai passar por ali. E naquela época de Jesus era uma cidade ainda mais bonita do que é hoje. Era uma espécie de um ponto turístico, um oásis no meio do deserto. E era esta cidade onde Zaqueu morava. Uma cidade estratégica, porque ali há um cruzamento de várias vias, de várias estradas. E ali havia um posto de fiscalização do Império Romano. E Zaqueu trabalhava ali como um coletor de impostos, como se fosse nos dias de hoje um posto da Receita Federal, mas mais do que isso, havia ali um pedágio para as mercadorias que passavam de um lado para o outro. E nesta cidade Jesus vai passando.
E quando Jesus chega naquela cidade, ele vai se defrontar então com muitas pessoas que tinham os diversos interesses. Pessoas que procuravam Jesus pelos mais diferentes motivos. Aliás, um pouco antes, Jesus Cristo, quando multiplicou os pães e os peixes, no outro dia a multidão vai de novo atrás de Jesus e Jesus Cristo alerta: olha, vocês vieram atrás de mim aqui simplesmente pelo pão. Vocês não vieram buscando o interesse espiritual. E são muitas as motivações que podem nos levar até Jesus Cristo. Mas o que realmente Jesus Cristo quer, o que pode efetivamente nos levar a uma conversão genuína, é quando nós ultrapassamos esses nossos interesses humanos para ter um encontro pessoal com Jesus. Porque se uma pessoa busca Jesus apenas tendo em vista os benefícios que Jesus Cristo pode trazer à sua vida, uma bênção de saúde, consertar o seu casamento, resolver um problema financeiro, na hora que aquele problema for solucionado, quando aquela situação for solucionada, se a pessoa não buscar a Jesus verdadeiramente, ele também abandona Jesus. Jesus já resolveu meu problema. Para que eu vou continuar seguindo a Jesus? Mas quando nós buscamos a Jesus, quando nós buscamos a Deus, de todo o coração, abertos para aquilo que Ele vai fazer na nossa vida, estamos neste processo de experimentar uma conversão verdadeira. Zaqueu, então, demonstra esse interesse genuíno em conhecer a Jesus. Mas ele tem uma série de dificuldades para vencer. Primeiro, porque ele não era uma pessoa muito benquista, muito querida na sua comunidade. Ele não tinha uma rede de relacionamentos, um network que lhe desse um acesso rápido e direto a Jesus Cristo. Pelo contrário, sendo ele um judeu, mas servidor do Império Romano, ele era uma pessoa muito discriminada. O governo romano tinha um sistema de arrecadação de impostos extremamente eficiente e cruel. Os impostos eram elevados. E eram esses impostos que financiavam as grandes obras que nós vemos ali, inclusive, nos dias de Herodes. Quando você vai lá na terra prometida, lá em Israel, você vai ver ainda as ruínas daqueles grandes monumentos construídos naquela época por Herodes. E é impressionante como, por exemplo, a fortaleza de Massada é apenas um desses locais que eram construções suntuosas, mas com dinheiro suado, dinheiro de opressão daquele povo, porque o Império Romano, de fato, era uma grande potência naquele tempo. Pedágios caros. Passar por Jericó significa pagar uma alta taxa de coletas, de juros, de pedágios e impostos exorbitantes. E havia algumas pessoas que, mesmo não sendo do Império Romano, se aliaram ao imperador, se aliaram a esse império para cobrar o imposto dos seus próprios irmãos. Esta é a situação de Zaqueu. Ele não é apenas um coletor de impostos. Ele era o secretário-geral da Receita Federal daquele tempo. Ele era chefe dos publicanos. Ele administrava várias pessoas que coletavam esses impostos. E havia um detalhe. Muitos desses coletores de impostos não apenas cobravam com rigor os impostos injustos, mas eles ficavam com uma parte para si. Eles retiam o imposto para si. Então, a maioria desses coletores de impostos, desses publicanos, eram vistos pelo povo, de um modo geral, como traidores da pátria. Porque, afinal de contas, eles estavam debaixo de uma potência inimiga. Zaqueu, então, é um ricaço, que na visão do povo havia enriquecido às custas do sofrimento do povo. Ele tinha, então, um conluio com os poderosos pagãos que nem adoravam o seu Deus. Além disso, ao que tudo indica, Zaqueu tinha um histórico um tanto difícil. Creio não ser demais imaginar que, sendo uma pessoa com desvantagem na altura, ou seja, uma pessoa de baixa estatura, ele sofreu muito bullying. E então, ele certamente não conseguia se relacionar adequadamente com muitas pessoas do seu relacionamento. Ele tinha, então, uma dificuldade, certamente sofreu com isso, não conseguiu criar uma rede de relacionamentos muito profundas, e nessa tentativa de ser um vencedor a despeito do desprezo da comunidade, ele se alia ao inimigo. Zaqueu, na verdade, rompe com tudo.
Ele se entrega aos estrangeiros e diz: já que não consigo estabelecer essa teia de relacionamentos, como é que eu posso viver de tal maneira a levar vantagem em tudo? Ao que tudo indica, ele não tinha muitos relacionamentos, porque se tivesse, com certeza, aquela multidão não seria um empecilho para ele. Ele conseguiria um amigo que lhe daria um lugar ali na frente, que abriria espaço para que ele pudesse passar. Mas isso não acontece. Ele está sozinho. Ele se encontra num cenário de dor, de dificuldade, de ruptura, de revolta. Talvez a situação deste homem rico, mais solitário, seja a situação de algumas pessoas que estão me ouvindo aqui nesta noite, outra vez nos acompanhando pela internet. Pessoas que têm recursos, pessoas que têm até mesmo riquezas materiais, têm às vezes até uma posição de autoridade, mas se sentem desconectadas com as pessoas ao seu redor. E também tem uma profunda necessidade espiritual que a riqueza não é capaz de suprir. E esse homem então, ele ouve falar de Jesus. E ele quer conhecer Jesus. Nós não sabemos exatamente que informações ele tinha a respeito de Jesus, mas o fato é que havia no seu coração uma necessidade espiritual e ele entende que seria muito importante que ele pudesse conhecer Jesus pessoalmente. E aí então, ele vai vencendo uma série de barreiras. Ele é uma pessoa, mesmo que não fosse tão querida, mas uma pessoa importante. Ele vinha de uma família que certamente era religiosa, porque o seu nome Zaqueu significa puro, por incrível que pareça. E ele, tendo feito então esta aliança com os poderosos, tem aí uma contradição na sua história. Ele tem uma identidade perdida, confusa, ele não sabe quem ele é. E ele então vê em Jesus a possibilidade de algo especial para a sua vida. Ele não era um cidadão romano, mas ele ao mesmo tempo sentiu que tinha perdido as suas raízes judaicas. Zaqueu então tem uma fome espiritual. E de alguma forma ele vai atrás de Jesus para suprir esta fome espiritual. Ele é determinado, ele se movimenta. Há pessoas que têm uma fome espiritual, que sentem que falta algo na sua vida, mas não são capazes efetivamente de dar um passo para suprir isso. Ou então buscam em fontes onde não vão encontrar a solução, a resposta para os seus problemas. E o que nós vemos aqui então? Um chefão da Receita Federal correndo na frente de uma multidão, porque ele percebe que apenas subindo numa árvore, numa figueira brava, ele estaria numa condição de pelo menos ver Jesus quando Jesus Cristo passasse por ali por perto. Um cobrador de impostos desonesto é alvo do amor de Deus. Por isso que quando Jesus Cristo vai passando, por isso que quando Jesus Cristo passa exatamente naquele lugar, onde Zaqueu está pendurado numa árvore olhando ali, e é interessante esse quadro, porque geralmente numa passeata, numa movimentação qualquer, você nunca vai achar uma pessoa importante pendurada numa árvore. Você vai achar adolescente, uma pessoa ali que não teve vaga, não achou um jeito de chegar lá, mas agora nós temos essa figura, essa situação um tanto inédita. Um homem extremamente rico, importante, que sobe numa árvore simplesmente para ver Jesus passar. E quando Jesus Cristo passa debaixo da árvore, Jesus Cristo então faz uma grande surpresa para aquele homem. Jesus Cristo é capaz de identificar no coração de Zaqueu uma necessidade, esse desejo de ter um relacionamento mais pessoal com ele, de conhecê-lo. E Jesus Cristo olha para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, eu quero me hospedar na sua casa hoje. É interessante que talvez pela primeira vez na vida alguém precisa olhar para cima para ver Zaqueu. Sendo de baixa estatura, a maioria das pessoas tinha que olhar para baixo para falar com ele. E ele está agora numa situação em que ele é surpreendido, não apenas porque Jesus para, mas porque Jesus o chama pelo nome. E ele nunca podia imaginar que Jesus pudesse conhecer o seu nome ou a sua história. E ele começa a ter a sua dignidade recuperada simplesmente com essa atitude de Jesus. Porque na medida que você busca a Deus, na medida que você busca Jesus, você vai perceber que na verdade esta busca não é apenas sua. Pelo contrário, Ele já está vindo ao seu encontro. Ele já está indo até você e Ele sabe o seu nome e Ele quer este encontro também. Como está a sua vida? Você sente que Jesus Cristo de fato está chamando você pelo seu nome. Você que tem um anseio espiritual
Talvez um anseio difuso, mas esse anseio está aí no seu coração. Se você deseja uma experiência transformadora com Jesus, uma conversão efetiva na sua vida, foque em Jesus. Pode ser que você se sinta um tanto desconectado com as pessoas ao seu redor, até mesmo no âmbito da sua família. Pode ser que você se sinta desconectado de Deus, mas Jesus Cristo tem essa possibilidade, esta realidade de conexão espiritual. Jesus coloca então a multidão em segundo plano quando faz esse convite a Zaqueu. Quero me hospedar na sua casa. E aí então, diante dessa proposta, Zaqueu tem duas opções. Ou ele pode recusar a proposta, ou ele pode aceitá-la. E a Bíblia diz que ele abre o seu coração, ele abre a sua casa para receber Jesus. E ele não demora a fazer isso. Ele faz isso com grande alegria. E ele recebe Jesus em sua casa como um convidado especial. E aí nós temos então o segundo aspecto de uma pessoa que experimenta uma conversão verdadeira. É uma pessoa que não coloca Jesus Cristo apenas assim perto de si. Como diz o texto lá de Apocalipse, Jesus Cristo bate na porta e diz: eu quero entrar e eu quero ter comunhão com você. Abra todos os espaços da sua casa para mim. Quem é que nós convidamos para estar na nossa casa? Quem é que nós convidamos para fazer uma refeição conosco? Não é uma pessoa qualquer. Geralmente convidamos alguém com quem queremos ter um relacionamento de amizade, de intimidade. E é isso que Jesus Cristo está querendo. Jesus Cristo não deu simplesmente para ele um livro, um manual, um folheto. Jesus Cristo disse: eu quero ter uma comunhão pessoal com você. Não importa o que os outros vão dizer. Aliás, a multidão começou a criticar. Porque eles olhavam para Jesus, para Zaqueu naquela perspectiva. É um roubador, é um corrupto. Jesus Cristo, você não sabe quem ele é? Mas Jesus Cristo sabia quem ele é. Porque nós temos as nossas reservas. Nós temos as nossas restrições com relação às outras pessoas. As pessoas que julgamos mais pecadores do que nós. Mas Jesus Cristo tem uma outra perspectiva, porque a graça de Deus alcança a todos. Naquela cidade, anteriormente, Jesus Cristo curou um homem pobre, um mendigo, um cego. E agora ele vai ao encontro de um homem rico, porque Jesus Cristo não discrimina ninguém. Jesus Cristo não discrimina ninguém por sua opção política, partidária, qualquer opção que a pessoa tem em qualquer área da sua vida. E Jesus Cristo, então, quer estar na casa de Zaqueu, mas ele somente estará ali se Zaqueu também desejar. Jesus Cristo se oferece para ir à casa dele. E Zaqueu, então, recebe de bom grado este oferecimento de Jesus Cristo. Certamente ambos foram criticados. Jesus criticado por estar na casa de um pecador. Zaqueu criticado por levar Jesus para sua casa, um homem que, apesar de fazer milagres, também era visto com desconfianças pelo Império Romano, tanto assim que pouco tempo depois Jesus Cristo foi crucificado pelo próprio Império. Então, na verdade, Mateus também correu riscos quando ele leva Jesus Cristo para a sua casa. Mas ele entende que Jesus Cristo de fato pode fazer a diferença. Você não deve impedir que a multidão, deixar que a multidão impeça você de chegar até Jesus. Não se preocupe com a opinião das outras pessoas, porque a prioridade de nossa vida deve ser, de fato, ter um relacionamento pessoal com Jesus. Porque somente por meio de Jesus Cristo podemos alcançar o que Deus tem preparado para cada um de nós. A relação, então, de Jesus com Zaqueu muda a partir de um diálogo que eles têm. Nós não sabemos quanto tempo Jesus Cristo ficou conversando com Zaqueu. Nós não sabemos o conteúdo desta conversa com detalhes. Infelizmente, eu gostaria de ter essa informação. Mas eu tenho a impressão que Jesus Cristo não forçou a barra com Zaqueu. Ele não ficou insistindo com ele para ele fazer uma coisa ou outra. Aquela conversa falando sobre o reino de Deus, os valores do reino de Deus, foi trazendo ao coração de Zaqueu uma nova percepção da vida. Não é isso que acontece quando a pessoa aceita Jesus como Salvador? Algumas coisas a pessoa aprende a partir do contato com outro irmão que discipula. Algumas outras coisas o próprio Espírito Santo de Deus vai ministrando ao coração e a pessoa vai entendendo o que ela deve abandonar, o que ela deve fazer, o que ela deve deixar de fazer.
O próprio Espírito Santo de Deus vai trazendo mudanças na vida, no coração da pessoa, porque a conversão verdadeira implica nisso. Deixa eu deixar bem claro, quando nós fazemos aqui um apelo, quando nós colocamos aqui que você deve aceitar Jesus como seu Salvador, é mais do que simplesmente ir para o céu. Esse é o resultado final. Nós estamos falando de uma transformação de vida que deve acontecer no aqui e agora. E essa transformação a gente vê na vida de Zaqueu. Como? Ela se manifesta principalmente através de duas atitudes. No caso de Zaqueu, eram duas atitudes muito importantes que tinham a ver com a sua realidade pessoal. Ela se manifestou com atitudes de generosidade e de reparação. Eu creio que Jesus não disse, olha, agora você vai ter que pegar a sua fortuna e vai ter que dividir, dar metade para os pobres. Olha, deixa eu te falar uma coisa, agora você tem que procurar restaurar o relacionamento e reparar todas aquelas pessoas que você prejudicou. Acho que na medida que Jesus Cristo foi compartilhando os valores do reino de Deus, o Espírito Santo de Deus foi agindo naquele contexto e ele chegou a essa conclusão. Tanto assim que a sensação que a gente tem é que depois dessa conversa, espontaneamente, Zaqueu diz, cheguei à conclusão de que eu tenho muito e eu posso compartilhar com os pobres. E eu vou me sentir mais feliz assim, porque eu entendo que eu sou mordomo do reino de Deus. Nós não temos esta exigência na Bíblia para que você possa seguir a Jesus, pegar metade do que você tem e dar para os pobres. Mas nós temos o desafio de sermos pessoas generosas. Nós temos o desafio de ser pessoas que procuram reparar os erros. Se houve uma exploração, se houve um relacionamento abusivo, fazer ao máximo para restaurar esse relacionamento, para praticar a justiça. Foi por isso que ele disse, se eu roubei a alguém, e talvez ele não tivesse roubado tanto assim, a gente pode imaginar, porque todo mundo olhava para ele como ladrão, mas nós não sabemos de fato o quanto ele tinha sido desonesto ou não. Tanto que ele disse, se eu roubei, eu vou fazer aqui as contas e eu estou disposto a devolver, pagar 4 vezes mais. O que aconteceu? Ele teve um encontro transformador com Jesus. Porque como temos anunciado até nos nossos dias, Jesus transforma. E Jesus mudou uma área vital na vida de Zaqueu. E ele então reagiu de forma espontânea. Pode ser que a área da sua vida, que precisa de uma transformação, seja outra. Cada um de nós tem suas próprias falhas, seus próprios defeitos. Mas o que fica muito claro é que aquele homem é impulsionado a fazer uma reparação. Isso me lembra um irmão lá em Minas Gerais, que tive a oportunidade de conhecer, já mais idoso, líder de uma das congregações da nossa igreja lá em Teoflotone, nosso irmão Antônio Martins. Ele era um sujeito muito valente, um sujeito muito bravo. Uma vez ele matou um homem, porque esse homem se engraçou com a sua esposa. E ele fugiu. E aí ele conhece Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E quando ele se converte, ele se entrega à polícia e diz, eu matei aquele homem naquela ocasião, eu estou aqui para pagar o que eu fiz. E ele ficou preso durante algum tempo e depois libertado. Mas o Espírito Santo de Deus o convenceu que ele tinha algo a reparar e ele foi então realizar aquilo que Deus falou ao seu coração. Você é convertido? Tem alguma pendência no passado que você precisa resolver? Tem alguma situação que você precisa mudar? Como é que a sua cosmovisão está mudando, ou seja, a sua visão do mundo? Você que é batizado, peça ao Senhor que confirme a cada dia a sua conversão. Busque sempre essa transformação da mente e coração, porque sempre podemos ser transformados e aprimorados. Você que deseja ser batizado, certifique-se que de fato Jesus é o seu Senhor e Salvador. E o que Ele deseja não é simplesmente que você ganhe um passaporte para entrar para o céu, mas que você comece um processo de mudança na sua própria vida aqui e agora, porque é a partir da mudança de cada salvo, de cada seguidor de Jesus Cristo, é que nós podemos impactar o mundo. Se uma pessoa declara ter Jesus como seu Salvador e Senhor, mas a sua vida não muda, ela não vai mudar a realidade ao seu redor. A sua família não vai mudar. Ela não vai impactar a sociedade. E o que Deus deseja através da igreja, o que Deus deseja através de cada um de nós, é que essas mudanças, essas transformações possam ser operadas na nossa vida, para que nós possamos sinalizar a presença do reino de Deus
aqui na terra. Você deseja colocar a sua fé em Jesus Cristo e aceitar o convite para ser seu amigo, seu companheiro de jornada, seu Salvador e principalmente o seu Senhor? Busque a Jesus de todo o coração. Mesmo que Ele não lhe dê imediatamente tudo aquilo que você gostaria, continue a buscá-lo de coração. Faça como Zaqueu, não se importe com a opinião dos outros. Corra na frente. Vá onde for necessário para encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, fisicamente você nem precisa se deslocar, porque Jesus Cristo atualmente está em qualquer lugar espiritualmente e em qualquer lugar você pode encontrá-lo. Mas convide Jesus para estar na sua casa. Convide Jesus para a intimidade do seu lar. Convide Jesus Cristo para ser o seu melhor amigo. Peça a Deus que opere uma transformação verdadeira. Você vai ficar surpreso com o que Deus é capaz de fazer no seu coração. Talvez você tenha mágoas aí contra as pessoas, você não consegue perdoar. Jesus Cristo é capaz de transformar o seu coração. Você tem aí situações de tristeza, de depressão, situações de uma autoimagem negativa. Tudo isso Jesus Cristo pode transformar na sua vida a partir de um relacionamento com Ele. Talvez você tenha dificuldade para ser uma pessoa honesta nos seus negócios. Você gosta de levar vantagem, você até se gaba disso. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, espera-se que o Espírito Santo de Deus trabalhe de tal forma na sua vida que você se alegre, podendo ser uma pessoa extremamente correta nos seus negócios. Uma pessoa mais solidária, mais paciente, mais gentil, mais amável, mais generosa, mais honesta. Jesus Cristo transformou a vida de Zaqueu e mudou a realidade do seu coração e a realidade exterior. Eu posso, como disse no início, imaginar Jesus Cristo sorrindo e falando: hoje veio salvação nesta casa. Que seja assim na sua casa. Que Jesus Cristo olhe para você e diga: hoje veio salvação na vida deste meu filho, por quem eu morri na cruz. Busque Jesus com determinação. Permita a presença dele na sua vida. Transforme os seus valores, sentimentos e ações. Não por você mesmo, mas pelo poder de Jesus na sua vida. Que Deus nos abençoe.